Com o fim de Attack on Titan, muitas pessoas começaram a dizer que o Eren aos poucos deixou de ser o herói que ele era na primeira temporada para acabar se tornando o vilão da história. O problema é que isso nunca aconteceu. Um herói não precisa necessariamente ser uma boa pessoa e também não precisa que as pessoas concordem com ele. Se a gente procura pela definição de herói, dá pra encontrar algo como: a raiz da ideia do herói é entendida como alguém que se sacrifica, estando disposto a sacrificar as próprias necessidades em benefício dos outros ou do crescimento pessoal. E o Eren se encaixa perfeitamente nisso, tanto que ele basicamente segue a jornada do herói, como tantos outros protagonistas que são considerados heróis por todo mundo. Só que isso fica meio nebuloso por causa das pessoas tratando ele como um personagem completamente diferente, e também porque aparentemente só o Eren da primeira temporada era um protagonista padrão ingênuo. Claro, ele deixou de ser ingênuo e inocente. Isso faz parte do desenvolvimento dele, do amadurecimento e até dos próprios traumas. Mas o Eren nunca deixou de ser um herói. Sendo assim, hoje a gente vai dar uma olhada na jornada do herói de Eren Yeager. Eu tava vendo esse vídeo na edição e pode ter ficado meio confuso pra quem não sabe o que é a jornada do herói. Então vou explicar de um jeito bem rápido e porco. Jornada do herói é um conceito de criação de história que se baseia na transformação de uma pessoa comum em um herói. Nesse vídeo eu vou usar a versão de Christopher Vogler, aquela que tem 12 passos e que você provavelmente já viu em algum lugar pela internet, naqueles círculos divididos entre as fases da jornada do herói. No início do anime, o Eren vivia no seu mundo comum, numa pequena casa que fica numa cidade cercada por muralhas, com seus pais e sua irmã. Ele podia até aparentar ter uma vida feliz por lá, mas ele não era realmente feliz. Ele queria liberdade. Ele queria entrar para a divisão de reconhecimento, queria conhecer o mundo fora das muralhas, mas o problema é que um dia, simplesmente do nada, aparece um titã maior do que as muralhas que protegiam a cidade, e ele abre um buraco enorme, fazendo com que vários outros titãs entrem para matar todo mundo de lá. Aqui acontece a fase do chamado para a aventura. Ele perdeu tudo, ou quase tudo, e é agora ou nunca. Ou ele se torna um soldado, ou ele vive uma vida condenada a não ter liberdade e, como ele mesmo dizia, viver como gado. Pelo menos na minha visão, a fase 2 da jornada do herói, que é a recusa do chamado, não acontece nessa história, porque o Eren é determinado demais para relutar em algum momento, então ele simplesmente vira um soldado sem hesitar, entrando assim na terceira fase da jornada do herói, a fase do mentor. Seu mentor era o comandante Shadis, que não era tão bom mentor assim. O comandante conhecia a mãe do Eren e sabia que ela não queria que o filho se tornasse um soldado. Por isso, logo no primeiro teste, o comandante sabotou o equipamento do Eren para ele se sair mal. Mas ele estava tão determinado a ser um soldado e matar todos os titãs, que ele conseguiu se equilibrar usando um equipamento estragado. Então o comandante decidiu aprovar e seguir o treino. Com isso, ele passa pela travessia do primeiro limiar. Aqui ele começa a viver num mundo completamente diferente de antes. Um mundo perigoso e desconhecido. E isso se interliga com a fase do ventre da baleia. Aqui o Eren descobre que o mundo não era só flores e um pouco de sangue, como era antes. Ele descobre as poucas pessoas que pode confiar, descobre que foi traído por 3 dos seus colegas, que na verdade podem se tornar titãs que querem destruir o seu povo, e principalmente descobre que ele vai perder muita gente nesse processo. Junto com isso, ele chega na fase da aproximação da caverna, e acaba descobrindo que também pode se tornar um titã. Agora ele tem ferramentas para matar todos os titãs, e um objetivo claro. Porque ele tem consciência de que os titãs não estão só existindo lá naturalmente. Tem outros humanos por trás disso. Mas para conseguir realizar o seu objetivo, o Eren precisa passar por várias provações. Ele precisa provar que é aliado da humanidade, ao mesmo tempo que ele precisa provar que é forte o bastante, porque tá tudo nas mãos dele. E principalmente precisa provar que tem a solução. Porque ele havia recebido uma chave do seu pai que abriu o porão da casa dele que foi destruída. E lá dentro daquele porão existia um segredo sobre a humanidade. Então ele precisava provar que esse segredo realmente existia e que ajudaria em alguma coisa. Todas essas provações se juntam e formam o que é pra mim a melhor batalha de Attack on Titan. A Batalha de Shiganshina. Essa batalha é muito foda, porque ao mesmo tempo que ela é a última esperança, ela é praticamente impossível. Lá a gente vê o pessoal apostando tudo, porque só sobrou essa alternativa. Era basicamente o Eren e um grupo de soldados encurralados contra 3 titãs originais e um exército enorme de titãs irracionais. Quase todo mundo que foi pra lá não voltou pra contar a história. Mas o Eren conseguiu se provar e dar esperança pra quem viveu. Eles conseguiram vencer a batalha
e encontrar o segredo do porão. E aqui a gente chega na fase da recompensa, onde o nosso herói recebe a recompensa. Eles conseguem encontrar o segredo que havia no porão, e lá eles descobrem que eles estão numa ilha chamada Parades, e existem outros povos fora da muralha, sendo que o pessoal de um lugar chamado Marley são os responsáveis por tudo aquilo que estava acontecendo e por todos os titãs que viviam na ilha. Nesse ponto, o Eren finalmente cumpriu seu objetivo, mas as coisas não acabam por aí. Para explicar melhor, eu vou usar um exemplo que o Raoni Marques usou num vídeo dele sobre monomito. Imagina que você tem que pegar algo muito fundo embaixo d'água. Você tenta e até consegue descer para pegar, só que você já gastou todo o fôlego descendo e precisa voltar. Então, o final da sua jornada, o seu objetivo, é meio que o meio da história. Você ainda tem que passar pela parte mais difícil e voltar. Com o Eren acontece a mesma coisa. Depois de entender o que ele precisava saber e experimentar a liberdade, ele precisa voltar para o mundo comum. Mas para ele ter liberdade de voltar para o mundo comum, ele vai passar por muitas dificuldades. Outro exemplo que o Raoni Marx usou que explica muito bem isso é como se você estivesse entrando numa floresta cheia de lobos e você consegue passar, mas quando você volta os lobos estão correndo atrás de você. Só que aconteceu muita coisa nos últimos tempos. Então o Eren pode aproveitar a recompensa tirando um tempo para descansar. Até porque seria uma burrice absurda sair atacando depois de tanta gente ter morrido e o exército ser dizimado praticamente. E depois desse descanso, finalmente acontece o caminho de volta, que na teoria seria eliminar Marley para acabar com todos os problemas de Parades. Então o Eren organiza um ataque, mata muita gente inocente, destrói uma cidade, assim como fizeram na infância dele. Mas claro, nada é tão fácil assim, ainda mais no caminho de volta onde tudo de pior acontece. Além do Titã blindado, lá tinha o Titã Mandíbula, o Titã Marcelo de Guerra e o grande Titã Carroça. Eu amo esse nome. Mas com muito esforço, o pessoal de Parades consegue derrotar Marley e voltar para casa. Aqui acontece a fase da ressurreição do Eren. Não é uma ressurreição de verdade, até porque o Eren não morreu ainda. É mais como uma ressurreição metafórica. O Eren volta para casa como uma pessoa completamente diferente de quando ele saiu. Agora ele tem maturidade suficiente, ou pelo menos acha que tem, para finalizar a jornada na fase do retorno com o Elixir. É aqui onde a história acaba, com o protagonista solucionando o problema. E tudo isso começa com um ataque surpresa de Marley a Parades, fazendo uma chacina absurda, matando muita gente, inclusive quase matando o Eren. Mas ainda não era a hora dele. Ele é salvo pelo seu irmão Zeke, o Titã Bestial, que tem sangue real, ou seja, quando eles se tocam, o Eren pode ativar um poder absurdo por ter o Titã original, liberando os Titãs colossais que viviam dentro das muralhas, que matam 80% da população mundial. Por mais que com esse poder ele pareça um ser supremo que nunca vai ser derrotado, acontece um clima de despedida, porque no fundo ele não quer ganhar, ele quer morrer, para que os amigos consigam viver bem pro resto da vida. Lembra do início do vídeo? Herói é aquele que se sacrifica pelo bem dos outros. Você pode não concordar com a solução dele de matar 80% do mundo, mas ele encontrou e conseguiu realizar uma solução. O Eren encontrou o Elixir que faz a jornada chegar ao fim, que ao mesmo tempo é altruísta e egoísta pra cacete. Depois de tudo isso que aconteceu, ele finalmente descansou, sendo morto pela própria irmã, mas descansou. Aqui acaba a jornada do herói de Eren Yeager. Faz muito tempo que eu quero fazer um vídeo sobre jornada do herói, porque é um tema que eu gosto bastante. Então, eu espero que você também tenha gostado. Se você puder, manda esse vídeo para uns amigos e conversa com eles depois. Eu tenho certeza que esse assunto pode render uma conversa legal. Acho que por hoje é isso. Até a próxima.